O momento em que o preconceito encontra a realidade, uma reflexão sobre dignidade e consequências. Você já parou para pensar quantas vezes julgamos alguém pelos nossos próprios medos? Quantas vezes nossa visão limitada da realidade nos impede de enxergar a verdade que está bem diante dos nossos olhos? E o que acontece quando esse julgamento precipitado colide brutalmente com a realidade, transformando vidas em questão de minutos? Há momentos na existência humana em que tudo o que acreditávamos, saber sobre nós mesmos e sobre o mundo, é posto à prova em questão de segundos. Momentos onde nossas escolhas revelam não apenas quem somos, mas quem decidimos ser quando ninguém está olhando. Esta é a história de um desses momentos. 7 minutos que mudaram vidas para sempre. Era uma tarde de terça-feira no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. O sol dourado começava a se inclinar sobre as montanhas, criando aquela luz peculiar que faz da cidade maravilhosa um cenário quase cinematográfico. O movimento nas ruas era típico, turistas caminhando despreocupados, vendedores ambulantes oferecendo seus produtos e a vida pulsando em seu ritmo familiar. Capitão Matias Silva desligou o motor de sua motocicleta Honda 600 CLC preta na esquina da rua Barata Ribeiro, com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Acabara de sair de uma reunião no Comando Geral da Polícia Militar, onde discutira estratégias de segurança para o próximo final de semana. Vestia roupa civil, uma camiseta polo azul marinho, calça jeans escura e tênis. Nada que indicasse sua função, exceto pela postura ereta e o olhar treinado que varria constantemente o ambiente. Aos 34 anos, Matias carregava nos ombros 12 anos de serviços prestados ao BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Sua trajetória não foi construída com privilégios. Nascido e criado na Cidade de Deus, viu na farda uma oportunidade de transformar, não apenas sua própria vida, mas contribuir para a segurança de sua cidade natal. Cada cicatriz em seu corpo contava uma história de coragem. Cada medalha em sua parede representava uma vida salva ou uma operação bem-sucedida. Mas naquela tarde, nada disso importava para os olhos que o observavam. Do outro lado da rua, 2 viaturas da Polícia Militar faziam patrulhamento de rotina. O Cabo Ferreira, 28 anos, 5 anos de corporação, guiava o primeiro veículo. Ao seu lado, o soldado Costa, 25 anos, 2 anos de serviço. Na segunda viatura, o sargento Oliveira, 35 anos, 15 anos de polícia, acompanhado pelo Cabo Santos, 30 anos, 8 anos de farda. 4 homens que juraram servir e proteger. 4 homens que, nos próximos minutos, tomariam decisões que definiriam não apenas suas carreiras, mas o tipo de pessoas que escolheram ser. O Cabo Ferreira foi o primeiro a notar Matias. Seus olhos se fixaram na motocicleta de alta cilindrada, no homem negro que a conduzia, na forma como ele observava atentamente a rua. Em sua mente, formou-se uma narrativa rápida e prejudicial. Homem negro, motocicleta cara, bairro nobre, comportamento suspeito. "Oliveira, está vendo aquele cara ali na moto?" murmurou Ferreira no rádio. "Estou vendo. O que você acha?" respondeu o sargento da segunda viatura. "Vamos dar uma verificada. Algo não está batendo." Matias, alheio à conspiração que se formava contra ele, checava seu celular quando ouviu o som de pneus se aproximando. Olhou para o lado e viu as 2 viaturas se posicionando de forma a bloquear possíveis rotas de fuga. Seu instinto policial imediatamente reconheceu a tática, mas também reconheceu algo mais. O olhar que conhecia bem, o mesmo que enfrentara durante toda a sua infância e juventude e que ainda encontrava, infelizmente, dentro da própria corporação. O Cabo Ferreira desceu da viatura com a mão próxima à arma, seguido pelos demais. A abordagem foi imediata e agressiva. "Documentos!" gritou Ferreira sem cumprimento ou identificação. Matias respirou fundo. Conhecia o protocolo de abordagem policial, mas também sabia que aquela não estava sendo conduzida dentro dos padrões.
Ainda assim, decidiu cooperar. "Boa tarde, oficiais. Vou pegar meus documentos", disse com voz calma, movendo as mãos lentamente em direção ao bolso traseiro. "Devagar!", berrou o soldado Costa, desembainhando a arma. "Mãos onde eu possa ver!" A situação escalou em segundos. Pessoas na rua começaram a parar e observar. Celulares foram erguidos, gravando cada momento. Matias levantou as mãos, mantendo a calma que anos de treinamento lhe ensinaram. "Oficiais, sou policial militar. Minha identidade funcional está no bolso traseiro direito. Posso pegar?" "Polícia militar?", riu o Cabo Santos. "Claro que é. E eu sou o Capitão Nascimento." A referência sarcástica ao famoso personagem do cinema não passou despercebida. O desrespeito era palpável. "Sargento Oliveira", disse Matias, direcionando-se ao mais graduado. "Sou do BOPE, Capitão Matias Silva, matrícula 4857892. Acabei de sair de uma reunião no Comando Geral." Oliveira hesitou por um momento. Algo na postura de Matias, na forma como se dirigia a ele, na confiança com que falava, fez soar um alarme em sua cabeça. Mas o orgulho e a necessidade de apoiar seus subordinados falaram mais alto. "Todo traficante fala que é polícia quando é preso", respondeu friamente. Virar de costas e colocar as mãos na cabeça. Era o momento da escolha. Matias podia resistir. Podia usar sua autoridade para humilhar aqueles homens. Podia transformar a situação em um confronto que certamente dominaria. Mas escolheu um caminho diferente. Escolheu confiar no sistema que servira fielmente por mais de uma década. Virou-se lentamente e colocou as mãos atrás da cabeça. As algemas estalaram em seus pulsos com um som que ecoou como um tiro na consciência de todos os presentes. O capitão do BOPE, especialista em operações de alto risco, veterano de centenas de missões, estava sendo preso como um criminoso comum em plena luz do dia. A multidão que se formara começou a murmurar. Alguns gravavam, outros apenas observavam em silêncio. Havia algo profundamente perturbador naquela cena, algo que tocava feridas antigas e abertas da sociedade brasileira. Foi então que uma voz se destacou entre a multidão. "Eu conheço esse homem. Ele salvou minha filha." Uma mulher de aproximadamente 50 anos se aproximou, ignorando os protestos dos policiais. Era Dona Maria, moradora do bairro há mais de 30 anos. "Esse homem é herói. Há 2 anos, quando bandidos invadiram o prédio onde moro, ele coordenou a operação que salvou 12 famílias. Minha filha estava entre os reféns." Sua voz tremia de indignação e reconhecimento. Outros começaram a se manifestar. Um porteiro de um prédio próximo confirmou. Conhecia Matias, sempre o cumprimentava quando passava pela rua. Um vendedor ambulante acenou, lembrando-se de quando o capitão comprou água dele um dia quente e disse para manter o troco. O cabo Ferreira começou a sentir o peso da situação. A confiança que demonstrara minutos antes dava lugar a uma crescente ansiedade. Mas era tarde demais para recuar sem perder a face. "Vocês não sabem de nada", gritou para a multidão. "Estamos fazendo nosso trabalho." Foi quando Matias, ainda algemado, falou novamente. "Ferreira, verifique minha identidade funcional. Ligue para o Comando Geral. Coronel Nascimento pode confirmar onde estive nas últimas 2 horas." O uso do nome do seu superior imediato, mencionado com naturalidade e especificidade, fez o sargento Oliveira engolir seco. Nenhum impostor saberia detalhes tão precisos da hierarquia do BOPE. "Costa, pegue os documentos dele", ordenou Oliveira, sua voz já menos segura. O soldado Costa se aproximou de Matias e retirou cuidadosamente a carteira de seu bolso. Ao abri-la, suas mãos tremeram. Lá estava. Carteira de Identidade Funcional da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Capitão Matias Silva. BOPE. A foto correspondia perfeitamente ao homem algemado diante dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Costa olhou para a carteira, depois para Matias, depois para seus colegas. Suas palavras saíram como um sussurro estrangulado. Ele é realmente do BOPE. Capitão, bem neste momento, permita-me uma pausa para refletir sobre algo fundamental. Quando nos deparamos com nossas próprias limitações e preconceitos, temos duas escolhas. Podemos nos esconder atrás do orgulho e da justificativa, ou podemos ter a coragem de reconhecer nossos erros e crescer a partir deles. Se essas reflexões sobre dignidade, respeito e crescimento pessoal fazem sentido para você, considere se inscrever no canal. Continuemos nossa jornada de autodescoberta juntos, explorando como transformar momentos de crise em oportunidades de evolução. A revelação atingiu os 4 policiais como um soco no estômago. O cabo Ferreira sentiu suas pernas fraquearem. O soldado Costa olhava fixamente para a identidade funcional, como se esperasse que ela se transformasse em algo diferente. O cabo Santos deu um passo para trás, inconscientemente, e o sargento Oliveira fechou os olhos, sabendo que sua carreira acabara de ser destruída por seus próprios preconceitos. Matias permaneceu em silêncio, ainda algemado, permitindo que a realidade se assentasse na mente daqueles homens. Não havia triunfo em sua expressão, apenas uma tristeza profunda. A tristeza de quem luta todos os dias para construir uma sociedade mais justa e se vê traído pelos próprios colegas de farda. Sargento, disse Matias calmamente, gostaria que me removesse as algemas. Oliveira se aproximou com mãos trêmulas. O barulho das algemas sendo abertas ecoou como um decreto de condenação. Matias massageou os pulsos e virou-se para encarar os 4 homens. 12 anos de BOPE, disse, sua voz baixa, mas clara. Dezenas de operações de risco, vidas salvas, traficantes capturados, comunidades pacificadas. E vocês me algemaram como um criminoso, porque acreditaram que um homem negro não poderia possuir uma motocicleta cara. Ferreira tentou falar, mas as palavras não saíam. Costa olhava para o chão. Santos limpava o suor da testa. Oliveira, como o mais graduado, sabia que precisava dizer algo, mas o que poderia justificar o injustificável? Capitão, começou Oliveira. Não, interrompeu Matias. Não há explicação que justifique o que acabaram de fazer. Vocês viram um homem negro em um bairro nobre e assumiram que ele estava fora de lugar. Não verificaram, não questionaram, apenas julgaram. A multidão observava em silêncio absoluto. A humilhação dos 4 policiais era palpável, mas também era necessária. Momentos como esse expõem as feridas ainda abertas de uma sociedade que luta contra seus próprios demônios. Matias pegou seu celular e ligou diretamente para o comando geral. A ligação foi atendida em 2 toques. Coronel Nascimento? Capitão Matias. Senhor, preciso reportar um incidente grave envolvendo abordagem irregular por parte de oficiais da 19ª Companhia. Enquanto falava, os 4 policiais sabiam que suas carreiras estavam sendo decididas naquele momento. Cada palavra de Matias era um martelo judicial batendo sobre suas futuras profissionais. 7 minutos. Foi o tempo que durou toda a ocorrência, desde a primeira abordagem até a ligação para o comando. 7 minutos que transformaram vidas, carreira e perspectivas. 7 minutos que serviram como um espelho impiedoso da sociedade brasileira. O senhor estará aqui em 10 minutos? Perfeito. Eles permanecerão na cena até sua chegada, concluiu Matias, desligando o telefone. Dirigiu-se então aos 4 homens que minutos antes o tratavam como criminoso. O coronel Nascimento está a caminho. Vocês permanecerão aqui até que ele chegue. Este caso será investigado internamente e, dependendo da gravidade da apuração, poderá ser encaminhado para a corregedoria. O peso dessas palavras era conhecido por todos. Processo disciplinar, possível expulsão da corporação,
manchas permanentes em suas fichas funcionais. Tudo por causa de 7 minutos de preconceito e julgamento precipitado. Ferreira, o mais jovem, começou a chorar silenciosamente. A realidade de perder tudo aquilo pelo que trabalhou nos últimos 5 anos o atingiu como uma avalanche. Costa tentava processar como suas ações poderiam destruir não apenas sua carreira, mas também afetar sua família. Santos pensava na esposa e nos 2 filhos pequenos, na casa financiada, nos sonhos que acabaram de ser destroçados. E Oliveira, com 15 anos de serviço, viu décadas de dedicação sendo apagadas por minutos de estupidez. A multidão ainda observava, mas agora havia algo diferente no ar. Não era apenas curiosidade mórbida, era uma lição sendo ministrada em tempo real sobre consequências, sobre como nossas escolhas definem quem somos e como seremos lembrados. Matias guardou sua documentação e se dirigiu à sua motocicleta. Antes de partir, virou-se uma última vez para os 4 homens. A farda que vestimos representa algo maior que nossas limitações pessoais. Quando permitimos que preconceitos guiem nossas ações, traímos não apenas nossos concidadãos, mas também tudo aquilo que juramos defender. Ligou a motocicleta e saiu lentamente, passando pela multidão que se abria respeitosamente em seu caminho. Não havia triunfo em sua partida, apenas a tristeza de quem testemunha a humanidade em seu pior momento. Minutos depois, um comboio de veículos oficiais chegou ao local. O coronel Nascimento desceu de um carro oficial, seguido por oficiais da corregedoria e representantes do Comando Geral. A investigação formal estava apenas começando, mas todos sabiam que o resultado seria inevitável. Nos dias que se seguiram, os 4 policiais foram afastados de suas funções enquanto o processo disciplinar era conduzido. As imagens gravadas por transeuntes circularam nas redes sociais, gerando debates acalorados sobre racismo institucional e a necessidade de mudanças estruturais nas forças policiais. O caso se tornou emblemático, não apenas por sua gravidade, mas pela forma como expôs, em tempo real, as consequências de permitir que preconceitos guiem ações profissionais. Ferreira foi expulso da corporação após 45 dias de investigação. Costa recebeu suspensão de 6 meses e transferência obrigatória. Santos foi rebaixado de posto e transferido para funções administrativas. Oliveira, como o mais graduado e responsável pela operação, foi demitido e perdeu todos os benefícios acumulados em 15 anos de serviço. 4 carreiras destruídas, 4 famílias impactadas, 4 lições sobre como o preconceito pode transformar vidas em questão de minutos. Matias, por sua vez, continuou servindo com a mesma dedicação de sempre, mas o episódio o marcou profundamente. Em palestras que passou a ministrar sobre relações raciais e ética policial, sempre mencionava aqueles 7 minutos. O preconceito não é apenas uma falha moral individual. É uma falha que contamina instituições inteiras quando não é confrontada. Cada um de nós tem a responsabilidade de examinar nossos próprios vieses e tomar decisões conscientes sobre o tipo de sociedade que queremos construir. 3 anos depois do incidente, Matias foi promovido a major. Em seu discurso de posse, dedicou suas palavras aos 4 homens que o algemaram naquela tarde de terça-feira. Não guardo rancor do que aconteceu. Guardo a esperança de que aqueles homens tenham aprendido algo sobre si mesmos naquele dia. A verdadeira justiça não está apenas na punição, mas na transformação que pode nascer do reconhecimento de nossos erros. Como diria Viktor Frankl, o sofrimento deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um significado. O incidente de Copacabana encontrou seu significado na consciência que gerou, nas conversas que provocou, nas mudanças que inspirou. Hoje, nas academias de polícia do Rio de Janeiro,
O caso Matias é estudado como um exemplo de como preconceitos podem destruir carreiras e vidas em questão de minutos. É um lembrete constante de que a autoridade policial deve ser exercida com consciência, respeito e, acima de tudo, humanidade. A pergunta que fica é simples, mas profunda. Quantas vezes você julgou alguém por aparências? Quantas vezes permitiu que seus preconceitos guiassem suas decisões? E mais importante, que tipo de pessoa você escolhe ser quando ninguém está olhando? Aos 30 anos ou mais, já vivemos experiências suficientes para reconhecer a complexidade do mundo e das pessoas. Temos a maturidade para questionar nossos próprios vieses e a responsabilidade de construir relações baseadas em respeito mútuo e dignidade humana. Cada encontro com outro ser humano é uma oportunidade de escolher entre o preconceito e a compreensão, entre o julgamento e a empatia. A história do Capitão Matias nos ensina que nossas escolhas têm consequências que vão muito além do momento presente. Elas definem quem somos, como seremos lembrados e que tipo de mundo deixaremos para as próximas gerações. Se esta reflexão tocou algo em você, se despertou questionamentos sobre seus próprios valores e comportamentos, considere se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para continuar explorando juntos como podemos transformar momentos de crise em oportunidades de crescimento pessoal e social. Porque é na maturidade que temos não apenas a capacidade, mas a responsabilidade de ser a mudança que queremos ver no mundo. A vida aos 30 anos e além não é apenas sobre acumular experiências, mas sobre transformar essas experiências em sabedoria. E sabedoria, verdadeira sabedoria, começa sempre com a humildade de reconhecer que ainda temos muito a aprender sobre nós mesmos e sobre o próximo.